Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa aventura com a física. Para chegar chegando, como de costume, a gente vai começar falando um pouco mais aqui sobre a ideia de movimento. Então, essa nova sessão, a gente vai começar a pegar aquelas ideias de números e tudo que a gente já usou até agora e vamos usar para descrever o movimento das coisas, beleza? Então, para a gente já chegar, temos aí a cinemática como o estudo do movimento. Então, o que a gente vai estudar aqui? Vamos falar sobre os números rapidamente, que a gente já viu lá nos capítulos 1 e 2. Vamos falar sobre a ideia de movimento, rapidez e aceleração. Então, esse é todo o nosso bloco aí de cinemática. Beleza? Primeiro, a respeito dos números. Ora, quando a gente começa a falar de física, a gente vem e fala das fórmulas e vocês vão precisar resgatar aqui o conceito, né, de unidade de medida. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre uma distância, quando a gente está falando sobre distância, a gente está pensando numa coisa que vai ser medida em metro. Então, metro é a unidade de medida que a gente vai usar aqui para distância. Você vai ver que em alguns problemas a gente vai ter, deixa eu ficar aparecendo aqui embaixo, a gente vai ter algumas situações em que essa distância não está em metro. Ela vai estar, por exemplo, em quilômetro, ela pode estar em centímetro, pode estar em milímetro, em diversas unidades. Porém, a distância em metro é a distância do que nós chamamos Sistema Internacional de Unidades, ou também conhecido como SI. Então, a não ser que seja uma situação muito específica, a gente vai ter a tendência de converter todas as distâncias para metros, beleza? Assim, a gente vai conseguir descrever muito bem o movimento uniforme e os outros tipos de movimento que a gente tem por aí, beleza? Então, sem maiores prolongamentos por aqui, a gente vai ter também a situação de falar das medidas de tempo. Para o sistema internacional, a medida de tempo que a gente vai dar preferência é o segundo. Então, o segundo é a unidade de tempo que a gente vai utilizar aqui, beleza? É claro que tem outras. A gente pode ter minutos, horas, dias, semanas, anos, séculos, milênios, né? E frações do segundo também, décimos de segundo, milésimos de segundo e tudo mais. No entanto, é o segundo a unidade que a gente vai ter no sistema internacional, beleza? Então, com isso, a gente consegue fazer o uso de todos os números que a gente vai ter por aqui, beleza? Então, quando a gente tiver, por exemplo, a unidade aí de rapidez, que a gente vai ver quais são as distâncias percorridas durante certos intervalos de tempo, essas distâncias podem estar em metros e os tempos em segundos. Se isso for assim, então a gente vai medir velocidades em metros por segundo. Se for uma formiguinha andando em cima da mesa, a gente pode ter a velocidade da formiguinha sendo medida em centímetros por segundo, milímetros por segundo, centímetros por minuto. A gente pode ter outras unidades. E a gente vai precisar fazer a transição aí entre essas diversas unidades. Beleza? Então, o nosso tipo de movimento mais básico que a gente tem aqui é o movimento uniforme. Mas antes da gente falar o que é movimento uniforme, a gente precisa definir o que é movimento. Beleza? Movimento é uma situação em que um objeto muda de posição. Então, eu vou colocar aqui, ó, movimento nada mais é do que uma mudança de posição. Qualquer coisa que esteja mudando de posição estará em movimento, beleza? E como que a gente vai falar sobre movimento, que é a mudança de posição, sem falar o que é posição? Não tem como, não é verdade? Então, para isso, a gente precisa definir o que é posição. O nome que você vai ver, principalmente nos livros mais antigos aí, é o nome espaço, representado muitas vezes aí pela letra S do inglês, né, de space. Então, a posição é exatamente o nome, o que ela quer dizer. Posição é onde você está. Então, é onde se está. Então, quando eu pergunto para você, onde você está? Qual é a sua resposta? Fala, estou em casa. Às vezes essa informação é suficiente para uma pessoa saber onde você está. Mas se for, por exemplo, seu irmão perguntando para você, onde você está?
Você fala, tô em casa. Ele, eu sei que você tá em casa, besta. Eu quero saber onde você tá. Aí você vai falar assim, eu tô no meu quarto. Eu estou em cima da cadeira, eu estou no sofá, eu estou na varanda, eu estou no telhado, eu estou na cozinha. Então, tudo isso são lugares onde você pode estar. Mas tipo, você saiu da cozinha e foi para o quarto. Enquanto você está saindo da cozinha e indo para o quarto, você está mudando de posição. Mas como é que eu vou calcular a sua velocidade de transição da cozinha para o quarto se eu não sei nenhum número sobre a cozinha e sobre o quarto? Então, quando a gente fala em posição nos problemas de física, eu quero saber onde você está, e esse onde ele tem que ser um número. Para saber onde você está, eu preciso de um número que represente o lugar onde você está. E para isso, você vai ter que restabelecer o que nós chamamos de referencial. Referencial é um conjunto de números. Números que vão definir onde você está. Beleza? Então, eu estou aqui na cidade de Brasília. Beleza? Então, aqui em Brasília é um lugar muito legal para usar como referência, porque em especial o plano piloto tem a divisão dos números de uma maneira muito peculiar, que eu arrisco dizer que pouquíssimas cidades no mundo têm uma divisão como essa, talvez nenhuma, beleza? Eu não conheço nenhuma cidade que tenha uma divisão de números dessa forma. Então, como é que funciona a divisão de números aqui no Distrito Federal, em especial na Asa Norte e Asa Sul? Como é que funciona isso? Existe um lugar que é o zero. Inclusive, se você for lá no Eixão do Lazer, lá no Domingão, passar lá no Buraco do Tatu, você vai ver na parede uma marca, um desenho assim escrito Marco Zero. Ali é o zero. O zero, que é um número que representa o referencial de distribuição dos espaços na Asa Norte e Asa Sul. Ali é o Marco Zero, ali é o zero. Na rodoviária do plano piloto está o Marco Zero. Beleza? Significa que à direita nós temos alguns números e à esquerda nós temos outros números. Né? Se eu estiver olhando, né, para o lado oeste, à minha direita vai estar a Asa Norte e à minha esquerda vai estar a Asa Sul. A Asa Norte é dividida em quadras, 1, 2, 3, 4, 5, até 16. Então a quadra mais distante que a gente tem da Asa Norte seria o 16. Bem no meio da Asa Norte a gente seria a quadra 8, entre a 0 e a 8 a gente tem a quadra 4, aqui no meio nós temos a 12, não vou botar mais números para não poluir a nossa figurinha, beleza? Exatamente como a gente tem num plano cartesiano, beleza? Como se fosse um eixo X com os números. Eu posso fazer uma extrapolação aqui de raciocínio e pensar que os números da Asa Sul seriam números negativos. Por exemplo, menos 16, né? Aqui no meio vamos pensar que tem o menos 8, né? Aqui, ó, menos 12. A gente pode pensar que a gente tem os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 16, as quadras à direita, na Asa Norte, e pensar nas quadras da Asa Sul como sendo menos 1, menos 2, menos 3 até menos 16, porque na Asa Sul também temos 16 quadras, beleza? Então, esse conjunto de números representa o meu referencial. O número base do meu referencial é o Marco Zero, rodoviário do plano piloto. Ele é chamado de origem. A gente tem esse nome, origem. Origem vai ser o número 0 do meu sistema de espaços, beleza? Você também encontra isso em rodovia. Então, se você sair daqui de carro no rumo, por exemplo, ali Anápolis, Goiânia, né, e for seguir naquela direção, você vai ver que no momento em que você cruza a fronteira Distrito Federal, Goiás, no momento em que você passa para dentro de Goiás, você vai ver que aquele número ali vai ser o número 0. O 0 a contar daquela rodovia passando ali. É a distância que você tem dentro daquele estado, beleza? Então você vai ver o quilômetro 1, quilômetro 2, na verdade você vai ver de 2 em 2, se não me engano, viu? Quilômetro 2, 4, 6, 8, 10, né? E isso constitui um referencial. A origem está lá na fronteira DF Goiás. A fronteira é o que define
né, a origem daquele sistema de referência. Veja que o sistema de referência não precisa ser uma linha reta. Ele pode ser, por exemplo, uma estrada com suas curvas, suas distâncias, suas particularidades. Beleza? Então, referencial é um conjunto de números. Esses números servem para quê? Para saber onde você está. Então imagina que você está ali no eixão, você saiu para pedalar, é aí no eixão do lazer, lá no domingão, aí deu 2 e pouca, 2 horas da tarde, e você quer dar notícia em casa, e você está um pouco cansado, vai demorar um pouco para voltar. Fala, eu estou meio cansado, vou sentar aqui debaixo de uma árvore, vou tomar uma água de coco, e depois eu vou voltar. Aí perguntam para você, onde você está? Aí você vai falar assim, bom, eu preciso saber em que lugar, porque se você fala eu estou no eixão, o eixão é uma linha em que você consegue ver aqui, ela tem 16 quadras de comprimento para cada lado. Né? A distância entre 2 quadras, curiosidade interessante, é de 500 metros, ou seja, você tem 1 quilômetro a cada 2 quadras. Ou seja, a distância da rodoviária até o fim da asa norte são 8 quilômetros e até o fim da asa sul também são 8 quilômetros. Beleza? Como uma referência aí, esses 16 quilômetros é mais ou menos o tamanho da EPTG, começando ali onde ela se inicia, ali no fim do setor policial, perto ali do octogonal, né? Indo dali até mais ou menos ali na altura ali do centro de Taguatinga, mais ou menos essa distância aí, um pouco menos na verdade, né? É a distância que você tem ali. Então, só para você ter uma ideia de tamanho, a via estrutural também não é muito maior do que este tamanho não. Beleza? Afinal de contas, ela sai mais ou menos ali no mesmo rumo. Beleza? Vindo aqui na 020 para o outro lado para Sobradinho, um pouco mais curto. Beleza? Mas é isso. A PNB é a mesma coisa. A PNB, só que ela é um pouco mais longa porque ela faz a volta para uma região um pouco mais comprida ali. Né? A Via Épia, lá no rumo de Valparaíso, aí ela segue para outra distância. Né? E aí acabam sendo outras proporções, até porque ela segue para fora aí do estado, né? Do Distrito Federal. Então, essa origem dos espaços ela é muito importante para você saber a partir de onde você está contando as distâncias. Né? E se você está lá no eixão, você fala assim, eu estou aqui na 4, na quadro norte. Que 4? 104, se você estiver olhando, né, para lá, olhando para o oeste, a primeira quadra, 104. Se você olhar para baixo e para o lado leste, você vai ver a 204. Mas se você está no eixão, é suficiente dizer para uma pessoa de Brasília que você está no eixão, na altura da 4 norte. Beleza? Você pode estar na 104, 204, depende de para onde você está olhando. Beleza? E se você anda mais algumas quadras à frente, você vai chegar na quadra 5, na quadra 6, quadra 7, 108, 109, 110 e assim sucessivamente a cada 500 metros. Beleza? Um referencial pode ter também um eixo Y, e nós temos isso, um eixo leste-oeste aqui no Distrito Federal. Só que aqui, em vez de você usar números positivos, negativos, igual se usa normalmente, né, você aqui no Distrito Federal usa uma referência um pouco diferente. Eu botei o W aqui de west, né, a gente sabe que em português é oeste, né, mas na época da inauguração usava-se o W para representar. Se você vai no rumo oeste, você tem as diversas quadras. Quadra 100, quadra 300, são as quadras que começam com o número ímpar. Quadra 500, quadra 700 e tem lá em cima ainda as quadras 900. Mesma coisa se você vir descendo aqui no rumo leste. No rumo leste você tem as quadras 200, as quadras 400, as quadras 600, que são aquelas quadras ali próximo a L2, onde tem muita clínica, tem escola, faculdade, igreja, né? Quadra 600. E descendo mais um pouquinho, aí já mais ocupando aí aquela região ali do setor de embaixadas, as quadras 800. Beleza? É por isso que se você está no rumo oeste, você tem as vias W1, W2, W3, W4, W5, né? Vai até 5. Eles estenderam esse raciocínio lá no rumo do setor noroeste, do lado de cá, né? Por isso que botaram aqueles outros nomes lá, W7, né? Mesma lógica que eles fizeram para estender, né, o raciocínio, seguindo aí a mesma lógica. Beleza? E aqui, vindo no rumo leste, você tem as vias L1, L2, L3, L4, né? L4, aquela grandona lá que passa perto ali do setor de clubes, né? Aquela via grandona lá. Então, aqui você tem um sistema de referência. Se você fala assim, eu estou na 512 Norte, a pessoa sabe exatamente
onde você está. Isso aqui seria a quadra 512 norte. Existe um lugar exato que é a quadra 512 norte. Então você vai subir na direção oeste até as quadras 500, que é ali onde fica, né, logo acima a via W3, e você vai andando na direção norte até a quadra de número 12. Né? Você pode falar assim, eu estou na 108 Sul, 108, quadra modelo. Né? Então você está aqui, ó, 108 Sul. Existe um lugar exato chamado 108 Sul. E esse lugar você pode encontrar contando. Basta você ir na direção oeste até as quadras 100 e chegar até a altura da 8. Beleza? Né? Aqui, ó, as vias famosas que a gente tem, entre as 500 e as 700 nós temos a via W3 Sul. Né? E ali na asa sul, na asa sul, na asa norte, enfim, ali no lado leste, entre as 400 e as 600, você tem aí a via L2. L2. Veja que isso não é coincidência, beleza? Isso não é coincidência. A via abaixo da L2 é a L1, beleza? É aquela via cheia de balão, cheia de posto de gasolina, né? L1. Via L1. Tem sul e tem norte. Se você vai saindo ali da L2 e vai para aquelas ruinhas mais fininhas, se você estiver do lado norte, você vai ver ela passando ali na frente da Universidade de Brasília, você vai ver a via L3. E a próxima via grandona que tem lá embaixo, a via L4. Então a via leste, número 4. Né? Mesma lógica ali no eixo. Né? Você está no eixão, o eixo abaixo é o eixo L, né? O eixo leste. E o eixo na parte oeste. Né? Eu falo embaixo e em cima, galera, porque o lago está no lado leste, beleza? Então ele é mais baixo ali, né? Você realmente sobe, né? Realmente tem altitude ali. Mesma lógica aqui nas vias do lado oeste. Você tem a via W2, que fica atrás da W3, ali atrás dos comércios. Você tem a via W1, que é muito parecida com a via L1, cheia de balão, cheia de posto de gasolina, né? Via W1, é aquela via ali. E se você vai subindo no lado oeste, a gente explorou um pouco mais, né? Então, você tem uma região ali que vai ser a via W4, né? Acima dela a via W5, lá em Simão, né? Onde tem também, né, um monte de comércio, clínica, colégio, igreja, né? Basicamente colégio, igreja e alguns centros de saúde ali que a gente tem. Né? Tem outros tipos de instituições também, mas muitos são desse tipo aqui. Então essa é a distribuição dos espaços aqui em Brasília no plano piloto. É assim que as coisas estão distribuídas. E isso aqui é um sistema de referência. Então, você sabendo onde você está, você tem um número único que consegue dizer isso. Se a gente pensar num plano cartesiano, você vai pegar o x e o y. Nada me impediria de ter aqui um eixo Z e pensar no espaço. Eu estou na 512 norte, estou no 6º andar, né, aqui num drone voando, porque na 500 não tem prédio de 6 andares. Então estou aqui num drone voando na altura do 6º andar. Você poderia ter também uma terceira medida, né, para definir onde você está. Né? Ou então você desceu, né, você está cavando ali, está debaixo do túnel de metrô, então você está tantos metros abaixo do solo. Né? Isso pode acontecer também. E esse conjunto de números define onde você está. Beleza? Por que eu quero saber onde eu estou por meio de um número? Ora, porque se eu sei onde eu estou por meio de um número, a minha posição é um número. E se a minha posição é um número, eu posso associar esse número a uma unidade de medida. E se eu tenho o número posição em termos de uma unidade de medida e um número e tudo mais, eu consigo medir o que nós chamamos de deslocamento. Vou escrever. Então, o que é o deslocamento? Deslocamento vai ser a medida da mudança de posição. Então, a gente vai falar, aqui vamos usar o termo de variação. Variação da posição. Isso é o seu deslocamento. Beleza? Se a sua posição está num referencial que é unidimensional, ou seja, só tem uma dimensão, por exemplo, uma estrada, né? A gente tem aí
um número, um único número definindo a sua posição. Então, se a sua posição é um número, você fala aqui, ó, x igual a 2 é a minha posição. Aí, suponha que você está aqui no x igual a 2 e você andou até o x igual a 3. Então, a sua primeira posição vai ser 2 e a sua segunda posição vai ser o 3. O que é a variação da posição? É representado pela letra grega delta maiúsculo, seguido do nome da letra que você usa para a sua posição. Então, ΔX, que é a variação da sua posição, vai ser a posição final menos a posição inicial. Você vai ver esse x inicial aqui nos livros como x com um zero embaixo, né? x0. Então, ΔX vai ser a diferença, a subtração do número lá no final menos o número do inicial. Ou seja, o meu deslocamento, aqui eu peguei um exemplo simples e simplíssimo, né? Super simples. Né? O meu deslocamento vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Então, ΔX é igual a 1. Claro que o seu número, aqui eu poderia pensar ali no eixo norte-sul em quadras, poderia, mas eu posso dar uma unidade de medida e falar que eu tenho isso aqui em metros. Então, a minha posição x1, 2 metros, a x2, 3 metros. A diferença entre 3 metros e 2 metros, 3 menos 2 igual a 1 metro. Então, isso aqui é um deslocamento de 1 metro. Então, a variação da sua posição vai ser a diferença entre esses dois números, beleza? Se você tiver uma posição que tem mais de um número para representar, aí a gente está falando de um vetor. A gente está falando de uma posição que pode ser, por exemplo, algo no plano cartesiano. Então, você tem um eixo x, um eixo y, esses eixos constituem o seu referencial, você tem várias direções aqui, x e y, e você está num ponto bem aqui, né, que seria o seu ponto inicial, né, sua posição inicial. Veja que essa posição inicial ela tem um número x e um número y. Esses dois números constituem a sua posição. A gente vai falar com mais detalhes no futuro, mas só para te dar um pouquinho aqui do spoiler, a gente vai definir uma seta que liga a origem a essa posição. Essa seta vai ser chamada de vetor posição. E aí, com isso, você vai ser capaz de calcular o vetor deslocamento na situação em que você troca de uma posição para outra. Beleza? Não vou fazer nenhum cálculo com isso aqui, beleza? Isso aqui é só o spoiler. Né? Então, posição inicial, posição final. Você vai ter uma seta representando a posição inicial e a outra seta, essa aqui de azul, representando a sua posição final. Mas vetores são desenhos. Então, diferentemente do que a gente fez aqui, que a gente simplesmente subtraiu dois números, lá no futuro você vai ter que subtrair dois desenhos. E como é que faz conta com desenho? Usando a parte da matemática que faz cálculo com desenho. Qual é o nome dessa parte? Isso mesmo, geometria. Vai ser a geometria que vai nos dar esses cálculos aqui. Está vendo que uma coisa vai ser um pouquinho mais complicada de fazer, um pouquinho mais demorada, mas não significa que é mais difícil, porque o conceito é o mesmo. A posição representa onde você está. O deslocamento é a variação da sua posição. Beleza? Então, finalmente, respondendo a pergunta do nosso capítulo. O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele em que a sua variação de posição ocorre num ritmo constante, numa rapidez constante. Então, para isso, a gente precisa fazer a definição de rapidez. Rapidez, se você for pegar os antigos livros em inglês, você vai ver o nome speed, que a gente traduziu para velocidade, beleza? O que é a rapidez? Eu vou representar pela letra V, que é o que a gente usa. A rapidez vai ser a variação da sua posição, ou a variação do espaço, para usar o vocabulário dos livros antigos, dividido pela variação do tempo que passou. Então, se você saiu desse ponto aqui,
do 3 por 2 metros e fez isso aqui em 10 segundos, o que aconteceu? Você tem uma variação de posição de 1 metro num intervalo de tempo, cliquei sem querer, num intervalo de tempo de 10 segundos. Então, a sua velocidade é 1 metro dividido por 10 segundos, que dá 0,1 metros por segundo. Né? Metro, que é singular, porque 0 é singular. Metro por segundo, beleza? Então, a sua rapidez vai ser a distância que você percorreu, no caso do deslocamento, dividido pelo tempo que se passou. Beleza? Mais para frente a gente vai definir a diferença entre deslocamento e distância, porque pode ser que você vai e volta, vai e volta, vai e volta e tem um deslocamento, né, que não é exatamente a distância que você percorreu. Isso é papo para outra aula. Então, a rapidez vai ser isso. Se você tem a mesma rapidez ao longo de todo o movimento, o seu movimento será chamado movimento uniforme. Beleza? Coisas que mudam numa taxa constante, numa rapidez constante, podem ser definidas por um tipo de função que você já estudou lá na matemática, que é a função afim, beleza? Você pode pegar ali a função de primeiro grau, que vai ter aquela forma y igual a ax mais b. Né? Esse é o tipo de função que a gente usa para descrever esse movimento. Nossa, velho, como assim? Você foi de 0 a 100 rápido demais. Tu estava aqui falando que era só trocar a posição e o movimento. Como é que tu está falando em função afim? Vamos chegar lá. Falamos que a rapidez, chamado também de velocidade, vai ser a variação da posição. Então vamos colocar aqui, ó, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo que passou, beleza? Lá a gente chamou o tempo de variação do tempo, mas imagina que você começa as suas contagens de tempo sempre no zero, beleza? Aí essa fórmula fica com essa cara. Se você pega essa expressão e passa esse tempo multiplicando para o lado de lá, você tem uma expressão com essa cara aqui, em que você consegue pegar a sua posição, dizer que ela é a posição inicial somada com a velocidade e o tempo, beleza? Por que que isso é parecido com aquilo lá? Porque o tempo é uma variável e aqui o x é uma variável. A velocidade é constante e aqui o a é constante. A sua posição inicial é simplesmente um parâmetro que determina onde começou seu movimento. Então, o lugar que você começou vai ser sempre o mesmo para aquele movimento. Então, isso aqui também é um parâmetro. E isso aqui vai ser a sua variável dependente de t. Então, essas duas coisas se conectam a partir do momento em que você tem uma variável, dois parâmetros, dois coeficientes e uma variável dependente que vai depender naturalmente dessa outra. Essa é a base matemática para a gente construir a modelagem daquilo que vai trazer a solução para os problemas de cinemática. Beleza? E é com essa fórmula e esse conjunto de raciocínios que a gente vai ler, interpretar e solucionar problemas na nossa próxima aula. Obrigado pela atenção. Até mais.